Bom, gente, agora nós vamos convidar aqui ao palco para realizarmos uma mesa redonda. O Marcelinho Protetor, por favor, Marcelinho. Aí, também Marli de Luca. O Flávio Lamas. Hoje eu atuo, para me falar que eu atuo, eu preciso falar desde o começo. Eu morei na comunidade, né? Como algumas pessoas sabem, outras não. E hoje não moro mais, graças a amigos, fizeram, depois que meu barraco caiu dentro da comunidade, numa enchente, dia 1º de janeiro de 2009, e pessoas se reuniram e me cederam um espaço. Um espaço não, tá, gente? A verdade foi que eu consegui um valor, totalizando R$50 mil. A minha ideia era continuar dentro da comunidade, porque é lá que eu comecei a atuar no trabalho. E como não foi possível, porque São Paulo hoje em dia está muito caro, eu optei indo para Mariporã, comprando uma chácara, e fui para lá, e hoje eu moro com os meus animais. Só que continuo atuando dentro da comunidade, praticamente, que eu nasci. Fazendo um trabalho hoje educacional, que eu achei muito... Eu estou focando nesse trabalho. E controle populacional. E hoje, no decorrer desse tempo, desse trabalho todo, você acaba se deparando com alguns casos que acaba sendo recolhido e os animais vão para o abrigo, que hoje totaliza em 120 animais. Obrigado, Marcelinho. Obrigado. Obrigada, Marcelinho. Eu queria, então, pedir para a Marli se apresentar, que ninguém a conhece, e o Flávio vai se apresentar rapidinho, só para quem ainda não o viu, quem chegou atrasadinho hoje. Bom dia ou boa tarde, gente. Meu nome é Marli de Luca, eu sou ativista. Eu já ajudei vários protetores aqui, né, fazendo divulgação. Então, o protetor teve o caso lá do incêndio da favela do Moinho, o pessoal me passa as fotos, eu faço uma divulgação, coloco um perfil do protetor, como foi o caso do Marcelinho, comecei a ajudá-lo, o caso da ACD, o pessoal de Manaus. Então, é uma forma que, tipo assim, o protetor, como o Marcelo, que ele atua diretamente, vai no resgate, leva para castração, volta, ele às vezes não tem tempo de divulgar o trabalho dele. E também de conseguir associações, de conseguir parceria, de receber doações. Então, é muito importante, né, que o protetor, que muitas vezes, tipo assim, olha, você não pode divulgar o abrigo, porque senão você tem um abandono. Às vezes você tem uma pessoa que te escreve, olha, gostaria de te ajudar, aquela coisa toda. Então, vocês deem oportunidade, ou o pessoal que esteja na internet, que tenha um blog, ou queira se voluntariar, mesmo que seja uma vez por semana. Se a pessoa começa, no outro final de semana, ela não quer mais. Ah, não quero ficar na feira, é cansativo, isso e aquilo. Mas vocês sozinhos não têm condições de fazer as coisas. Vocês precisam de ajuda. E tem gente que quer ajudar. Tá? O Flávio. Meu nome é Flávio Lamas, eu sou presidente da Associação Amigos dos Animais de Campinas, uma ONG que tem 2.000 cães, quase 1.000 gatos, 30 coelhos, 10 cavalos, um urubu. Né? Eu falo de um urubu, gente, porque esse urubu, e vou contar, não vou falar mais de mim, que a gente já está sabendo, né? Mas esse urubu, ele foi, acho que é de uma cidade Tupi Paulista, que alguém atropelou o urubu. E alguém cuidou dele uns dias, e daí a cidade se revoltou, porque esse animal trazia azar para a cidade. Para a sorte do urubu, tinha uma pessoa ligada à nossa entidade, que pôs o urubu no carro e levou lá para a associação, ele está lá com a gente. Nós vamos fazer um trabalho, eu acho que talvez esse ano seja a última vez que eu vou falar do nosso urubu, o Kiko, porque nós estamos agora talvez com uma parceria com uma ONG especializada em colocação de animal silvestre, animal selvagem, de volta ao ambiente. Então vamos fazer um trabalho de recuperação dele para ele voltar a procurar as urubuas que ele tem direito na natureza aí, né? Acho que a gente podia começar o debate. Bom, eu gostaria, o nosso tema da mesa redonda é tão polêmico que quase que a gente tirou da pauta, né, Marli? Né? O tema é abrigo, ter ou não ter, eis a questão. E a gente trouxe pessoas aptas a falar tanto de um lado da moeda quanto do outro. Mas, antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês. Eu gostaria que quem é a favor da existência do abrigo ficasse de pé. E aí, depois, a gente faz o contrário. Tá bom?
É isso aí. Não precisa nem ficar em pé quem é contra, que já deu para ver. E já deu para ver que a gente tem a nossa plateia também dividida bem pela metade, não é? Então, Marcelinho, fala para nós se você é contra ou a favor e por quê. Depois Marli, depois Flávio. E a gente tem que fazer isso rapidinho, tá? Eu sei que dá para falar sobre esse tema aí por mais 1 hora, mas a nossa agenda não nos permite. Tá bom? Então, isso é um ponto bem polêmico, né? Porque eu vou falar o que eu acho, tá? Não sei, pelo tempo que eu estou na proteção. Posso mudar a palavra, a solução, assim, só no meu modo de ver? O abrigo é a solução? Eu creio hoje em dia que não é a solução, tá? Não vai ser a solução cada pessoa ir lá, montar o seu abrigo, enfiar todos os animais lá dentro e acabou o problema, que hoje muitos animais abandonados. Só que assim, hoje eu sempre fiz isso no decorrer da minha vida, desde que eu comecei, aos 9 anos. Pegava, recolhia, castrava, vacinava, doava. Eu era uma gota no oceano, né? Todo mundo faz isso, várias pessoas, todos os protetores fazem isso. Só que assim, fazer hoje, de 1 ano para cá, eu estou prestando atenção que fazer e não mostrar para as pessoas como que faz, você está resolvendo o problema delas, não ensinando. Então, dentro dessa comunidade, como tem muitos animais, muitos casos de animais abandonados e atrocidade que fazem com os animais dentro da comunidade, eu comecei a fazer isso. Indiretamente, eu comecei a conscientizar algumas pessoas. Então, a partir do momento que eu conscientizo as pessoas a não fazerem um mal com o animal, maltratar um animal, você está deixando o cachorro na corrente, abandonar um animal com bicheira dentro da comunidade, as pessoas, eu sou obrigado, indiretamente também, para que eles olhem de uma outra forma os animais, eu acabo recolhendo esses animais. Por quê? Porque não tem outra saída, hoje em dia. Eu não vejo outra saída. O Centro de Controle Zoonoses lotado, todas as ONGs lotadas. O meu abrigo não é para... Não costumo dizer que é abrigo, é minha casa. Tá? Então, o que acontece? Os animais que são de lá, 80% são animais que vêm da comunidade. Então, hoje a gente está trabalhando com educação, com as crianças, tudo direitinho. Então, como que eu, trabalhando com educação, fazendo um trabalho educacional com elas, vai ter um caso de um animal precisando de resgate dentro da comunidade, e eu vou me omitir a pegar esse animal, por eu não ter, ou às vezes um local, nem nada, o que eu vou estar passando para eles? Pessoas que são muito humildes, pessoas que às vezes moram em um cômodo, não tem nem onde colocar as próprias coisas dentro da sua casa. Então, assim, é muito polêmico. Mas, assim, eu acho que o abrigo ele é um trabalho paralelo. Há pouco tempo atrás, dentro da comunidade, me abandonaram a Tatu, uma cachorra cega. Ela vivia debaixo dos carros, estava ficando magra, debilitada, e muitos me ligavam, a cachorra está lá, eu fui lá, ninguém sabia que a cachorra era cega. Ou seja, teve adoção imediata para pôr esse animal? Não teve. Infelizmente, ela está no abrigo. Então, levamos para o abrigo, e ela está lá, recuperada, já tudo direitinho, disponíveis para adoção. Os animais que têm condição de ser devolvidos dentro da comunidade, eu devolvo. Eu não fico com todos os animais que eu recolho de lá de dentro. Eu castro, eu vacino, fica no abrigo por um tempo e coloco eles de volta, dentro da comunidade. Porque não tem como ficar com todos. Mas é como eu te falei, é como a Tatu. Alguns casos, você não tem como você virar as costas. Então, infelizmente, às vezes é uma saída, não a solução, mas uma saída, o abrigo sim. É claro, um abrigo sempre é bom diferenciar o que é um abrigo LT, né, do que acumuladores de animais. Né? Tem pessoas que são acumuladoras, elas não doam seus animais,
não mantém o seu animal no básico que ele precisa, que é a higiene, ração, local limpo, tudo direitinho, às vezes tem esses casos, mas, infelizmente, não é que eu acho que é a solução, Natália, eu acho que, às vezes, é uma saída. Tá? Às vezes é a única saída, né? O abrigo, para mim, é a solução para o animal que está na rua, passando fome, passando frio, sendo atropelado. A maioria, metade aqui é contra. Então, eu falo assim, tem gente que tem aquela palavra, né? Melhor na rua, só se for na sua rua, porque na minha rua, em São Paulo, atropelado, aqui nós temos horário de lixo, ou seja, você tem que pôr o lixo às 6 horas, porque o lixeiro vai passar às 6h30. Então, não tem mais aquela do animal ter a comida, a água lá na pocinha. Não tem. Fora os maus tratos. Então, é muito mais fácil você hoje recolher uma ninhada, vacinar, castrar, que ela vai ficar num abrigo 60 dias para doação, do que você recuperar um animal que ficou 2, 3 anos na rua. Ou que, né, todo aquele trabalho de medicação, ele está atropelado, quebrou a coxa, é a sarna demodésica. Então, é muito problemático. O abrigo não é a solução para o abandono. E eu também sou a favor, que a maioria é contra, que a gente tem que obrigar o poder público a ter os abrigos municipais. Era muito mais fácil a gente fazer associações de protetores, né, que verificassem esses abrigos, que é o trabalho que o Jorge Pereira faz, que ele vai no CCZ. Existe um estudo do Instituto Pasteur, que, como ele falou da população humana, a população animal ser maior, que o CCZ deveria estar resgatando 1% da população humana ao dia. O Censo de São Paulo de 2010 mostrou que nós somos em 12 milhões. Então, deveria estar sendo recolhido 1.200 animais por dia das ruas, só em São Paulo. Então, quer dizer, hoje, para resgatar um animal, é um sorteio, né? São 500 compartilhamentos, e passa, e pede, é 1.000 para pedir, 1 para ajudar. Então, é uma situação problemática. Então, nós precisamos das mídias, nós precisamos dos políticos, nós precisamos das totais, dos parceiros. A gente precisa se unir. O animal primeiro, depois o que a gente acha que é melhor para o animal. Né? Porque eu não gosto disso, eu acho que isso é certo. Então, o que é melhor para o animal hoje? É melhor ele ficar na rua? É melhor ele ficar num lugar quentinho? É isso que eu acho que a gente tem que focar. A minha opinião. Né? Todos somos livres para ter opiniões. Bom, se tem alguém que é contra abrigo aqui, esse alguém sou eu. Tá? E por que a gente é contra abrigo? Porque o abrigo não é a solução, mas ele é, infelizmente, um mal necessário. E é um mal necessário que traz muita discórdia pelo jeito que a gente encara o abrigo. Por exemplo, no nosso caso, e eu acredito nisso, o abrigo deve ser uma área de passagem, porque nós não temos lares temporários para todos os animais. Um abrigo, ele precisa ter condições mínimas para a gente garantir a felicidade do animal, a tranquilidade do animal, enquanto ele não é doado. Mas a gente tem um outro lado, que é de centenas e centenas de animais que também não tem como serem doados mais. Então, a gente vai ter, nós fazemos, por exemplo, feiras de adoção todos os finais de semana, 3 finais de semana por mês, e agora uma quarta que está chegando, que estão começando a fazer também, para que não leve, os animais não entrem no abrigo. E fazemos feiras, fazemos doação de alguns animais que têm potencial para não ficar mais no abrigo. Eu vou contar só um caso rapidinho. Nós tivemos a Renovias, uma concessionária de autoestrada de Campinas, ela levou um Doberman, lindo, 1 ano e meio, maravilhoso, tal, que atendia a todos os comandos. Deita, senta, levanta, joia, maravilha. O que um cara numa caminhonete soltou esse cachorro perto do posto policial na estrada para Mojimirim, lá em Campinas. Bom,
Então, nós colocamos nas mídias para ver se era um animal que tinha se perdido, tal, não era, abandonado realmente. O grande problema desse animal, ele não atacava as pessoas. Então, ele não atendia o comando de ataque. E ele não briga com outro cachorro. E ele não briga com gato. Então, você imagina um animal desse, nós tivemos fila para adoção desse animal. Nós nem colocamos, só colocamos que ele estava perdido, mas para adoção a gente não colocou nas mídias, porque teve fila para adoção. Hoje ele mora na cidade universitária, dorme na cama lá junto com a família, com duas menininhas pequenas, chama Zaque, é um cachorro lindo, está muito bem. A gente tem conseguido, através de parcerias, doar animais do abrigo. A gente tira do abrigo, leva para o cantinho da adoção para que ele seja preparado, socializado. Às vezes tem algum problema de comportamento que a gente precisa dar uma olhada, dar uma corrigida, mas tem também uma ala com cegos, com quase 70 cegos, que a gente precisa dar comida um por um, os cuidados e tal. Então, gente, a gente gostaria de, em poucos anos, a gente inaugurar o fechamento do abrigo, que no próximo ano, no terceiro ENAPA, eu venho aqui e digo assim, sabe aqueles 2.000, a gente não tem mais 2.000, que a gente está com 1.000 só, e depois 500, e depois a gente inaugurar o desabrigo, que não vai precisar mais, podemos fechar o abrigo, porque a gente não vai ter mais necessidade. Mas, infelizmente, hoje, em função da gente ter protetores com os lares entupidos, e não é justo a gente ter uma família, uma mãe, uma mulher, o marido e os filhos, ter 15, 17, 20, 50 animais em casa e não ter vida própria. O abrigo é para resolver esse problema? O abrigo é para atenuar um pouco. Infelizmente, também não é numa mesa redonda de 15 minutos que a gente vai poder resolver, que a gente vai poder conversar mais isso. Agora, uma coisa que a Marli falou e o Marcelinho, gente, o abrigo precisa ter fiscalização. E fiscalização é a visita das pessoas que colaboram para manter esse abrigo. Nós abrimos o nosso para visitação toda semana, todo final de semana a gente tem visitação, tem voluntários que vão lá passear com os animais, tem o pessoal que nos ajuda a doar os animais que estão lá, e isso, gente, é importante para a gente ver quem tem abrigo tem a obrigação de mostrar o que está fazendo. Isso é obrigação, não é virtude de ninguém mostrar, precisa ver, né? O nosso pessoal de Campinas não é a maioria que conhece o nosso abrigo. A gente convida, amanhã nós vamos estar lá com o pessoal de Porto Alegre e pessoal de Manaus visitando. Eles vieram para cá, vão esticar mais um dia para visitar o nosso abrigo. A gente tem orgulho de mostrar o que a gente está fazendo lá, mas o nosso objetivo é um dia a gente fechar o abrigo. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Júlio. Só para encerrar a nossa mesa redonda, a gente começou com a plateia dividida entre boa parte que é a favor dos abrigos e a outra metade que é contra os abrigos. Eu acho que a gente poderia sair daqui com todos com um único ideal, que não é nem o abrigo e nem não ter abrigo, e sim que a gente se una, que a gente não vá para a mídia social falar mal do abrigo ou bem do abrigo, para não prejudicar o trabalho de todos, entendeu? Essa seria nosso grande ideal, que a proteção animal, mesmo que tenha divergências de pensamento, se una e se preocupe antes de divulgar alguma coisa que não concorda ou que não está muito legal, pensando assim, puxa vida, será que isso vai desanimar as pessoas que estão a fim de ajudar? Ou será que isso vai fazer o nosso bolo crescer? Então, vamos trabalhar como um fermento, vamos pensar antes de tomar qualquer atitude para trazer mais gente para a causa, porque a gente pode não ser perfeito, mas a gente quer crescer. Então, a gente precisa se ajudar, tá joia? Obrigada, gente. Obrigado, Flávio, Marli, Marcelinho, muito obrigado.